Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo aqui do Compartilha Sinergia, o podcast da Sinergia Cooperativa na Expo Ingá 2026. Estou eu, João Garcia, aqui com a Daiane Massa, também minha co-host aqui, me ajudando nesse mister aqui de apresentar. Hoje temos dois convidados muito importantes que a Daiane já vai apresentar aqui para nós. João, é uma honra, tá? Mais um dia aqui com você. Que honra. E hoje eu vou te falar uma coisa, meu amigo presidente. Tá pesado. Gente, tá importante, hein? Estamos recebendo o deputado Adriano José, deputado, que honra recebê-lo aqui, viu? Que satisfação. Muito obrigado pelo seu sim. Borella, muito obrigada. Fiquei muito honrada quando você disse espontaneamente, prontamente, lógico que eu vou. Eu falei, uau, né, João? Eu tava dizendo aqui em off antes que eu nunca imaginei entrevistar... Primeiro que eu nunca imaginei entrevistar ninguém, né? Entrevistar um deputado ainda. Meu Deus, que honra. Olha só. Ô João, para mim é uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O convite seu e da Daiane para estar aqui no Compartilha. Compartilha Sinergia. Compartilha Sinergia. Te parabenizar por tudo que a Sinergia representa na área do cooperativismo, da energia renovável, da energia solar, para o Paraná e para o Brasil. Eu que agradeço, deputado. Sempre você ajudando a gente com algumas questões, né? Além de um grande amigo, você é uma pessoa que, como deputado, faz um trabalho incrível em prol das energias renováveis no estado do Paraná e do cooperativismo também, né? Ô João, e tem uma coisa bacana que a Daiane já vai pegar aqui o que eu vou dizer. É quando a gente fala da Sinergia Cooperativa, então a gente imagina uma empresa, um CNPJ. Só que essa empresa, um amigo meu me ensinou, o Borella, ela é o CPF do João Garcia. É o CPF da Fran, é o CPF de todos os cooperados. Então a Sinergia dá certo porque ali nada mais, nada menos está o seu CPF enquanto pessoa. Então parabéns por tudo que você tem feito à frente dessa cooperativa. Imagina, muito obrigado, me sinto honrado. Olha que coisa interessante, né? Eu nunca imaginei também estar num parque exposição, estar na presença aqui do deputado, que eu tenho um carinho muito especial, uma gratidão e também por entender que um político que tem a mentalidade que o deputado tem de trabalhar com inteligência emocional. Isso é uma coisa que não é para qualquer um. A gente brinca muito, né? Assim como eleitor, né? Que todo político deveria estar treinado e deveria estar preparado para assumir a posição de político como conhecedor, como uma pessoa que vai saber analisar o povo e vai olhar para o povo com inteligência emocional. E o deputado tem feito isso com grande maestria. João, prazer te conhecer. Nós já nos conhecíamos antes e estar aqui na tua presença como presidente da cooperativa da Sinergia, né? Sinergia. Isso. E fazendo esse trabalho maravilhoso de trazer a energia renovável. Isso é muito importante. E Daiane, que honra te conhecer, o convite. Você falou, eu aceitei imediatamente. Falo que Deus une propósito, pessoas não. Então, nós não estamos unidos aqui como pessoas, nós estamos unidos por um propósito que é levar conhecimento, levar inteligência emocional, trazer alguma clareza para as pessoas que estão no ouvido. Sem dúvida. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Imagina, a gente fica honrado com a sua presença aqui. E Borella, você vinha me falando aqui em off que você é conselheiro de várias empresas. Como que funciona isso? Qual que é o papel de um conselheiro? E antes de mais nada, qual é a sua trajetória até chegar a se tornar um mentor e um conselheiro de empresas? Olha, essa pergunta é interessantíssima e é longa, mas eu vou tentar fazer aquilo que Deus faz. Eu não vou nunca conseguir, mas eu tenho certeza que eu vou trazer essa clareza num tempo de Kairos, não um tempo normal. A minha trajetória é assim, eu nasci numa cidade pequena, perto de Maringá, uma cidade chamada Ivatuba, aqui a uns 35 quilômetros daqui, e já com 7 anos eu já comecei a trabalhar. E com 16 anos eu já saí daquela cidade
e vim para a cidade de Maringá, mas não para ficar aqui, para fazer uma ponte para uma cidade maior. Porque eu entendi o seguinte, que eu não queria trabalhar na roça. Isso aqui não era uma rebeldia, na roça não é bom, não, porque até os 13 anos eu trabalhei na roça e gostava muito, muito. Eu adorava ir para a roça. Então, ficava na cidade, estudava, mas fim de semana eu ia para a roça. Limpar café. Todo mundo sabe o que é isso, né? Limpar café, colher milho, plantar feijão, colher feijão. Tudo isso para mim era um motivo de satisfação, mas eu tinha um sonho maior. E eu nem sabia disso. Eu só fui descobrindo isso com o andar. Então, o que eu quero ligar isso com o conselho? Então, eu me tornei empresário, tive várias empresas. No início, é óbvio que não dá certo. Sim, né? E aqui eu não vou culpar ninguém, nem tem como culpar. Isso é uma responsabilidade, porque quando a gente já tem 16, 17, 18 anos, nós já temos que ter a nossa responsabilidade de saber o que nós queremos. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, eu passei por isso. Algumas empresas não consegui, mas chega um momento que a maturidade vem. Então, eu falei, bom, agora eu tenho que fazer diferente. Então, eu me planejei. Houve um planejamento daquilo que eu queria e criei várias empresas. Não tinha conselheiro, não tinha mentor, não tinha inteligência emocional, que é pior. Uau! Eu não tinha inteligência emocional. Eu trabalhava na racionalidade. O que é a racionalidade? É você fazer as coisas no muque, Na força do braço. E quando você faz as coisas, deputado, na força do braço, você não vai conseguir. Corpo adoece. Para quem é legendário, e você é legendário, o ditado é: um homem só é uma presa fácil. E eu fui uma presa fácil. Presa de quem? De mim mesmo. Não fui preso de ninguém me incomodou, ninguém me atrapalhou. Eu chegou a um ponto que eu me auto-sabotei. Isso ficou claro depois para mim, depois de um determinado tempo, quando eu comecei a frequentar a primeira vez o método CIS, que clareou para mim o que era a inteligência emocional. E aí eu falei, bom, eu não quero mais ganhar dinheiro. Então, a verdade era, eu não quero mais ganhar dinheiro. Eu achava que eu tinha muito dinheiro já para me viver a minha vida e calculei muito bem. Eu preciso disso até 100 anos. Só que, quando Deus te cria, e no livro da vida ele escreve, ele tem um propósito para você. E esse propósito é o quê? Te levar para que você entenda e que você sabe que vai ter que ajudar pessoas. Você sabe que vai ter que viver em sociedade. Você sabe que vive em família. E ninguém é nada sem família, sem sociedade, sem ter cultura, sem ter uma trajetória com os filhos. E a gente, da nossa idade, né, principalmente eu, que estou aí um pouco mais avançado que vocês em décadas, nós aprendemos que a gente tinha que trabalhar. Trabalhar, 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 trabalhar. E ganhar dinheiro. Então você começa o quê? Valorizar dinheiro. E Deus é claro na Bíblia. Você não pode adorar 2 deuses. Ou você adora ao Deus ou ao dinheiro. E eu acabei fazendo o quê? Adorando o dinheiro. Porque eu trabalhava, acabei nem cuidando da família, nem cuidando de mim, nem cuidando do que eu tinha, que ele foi me dando coisas, até em função do que eu ia fazendo, porque uma coisa eu tinha, generosidade. Eu sempre fui generoso. Isso eu consigo entender hoje, que acho que ele me dava as coisas porque eu era generoso. E chegou naquela, parei de trabalhar, fiquei 5 anos sem fazer nada na vida, passeando, saindo para fora do país, voltando. E o interessante é, você sai, vai passear, o cara fala, eu vou fora do país, olha, eu quero passear e tal. Mas tem uma coisa que ninguém percebe às vezes. Você sai e faz um passeio, é muito bonito? É diferente? É diferente porque você nunca viu. Se você andar Sim. pelo Brasil afora, Também. em cada lugar, se você parar nas estradas para olhar o país que é lindo, então você não sairia desse país e ficaria visitando só aqui. Mas você deixaria de aprender outras culturas, você deixaria de desenvolver e ter outros conhecimentos. Então, quando eu voltava vazio. Olha que interessante. Uau. Você fala assim, mas você saiu alegre e volta triste? Não, triste não, mas vazio. Então, aquilo não me preenchia. 5 anos depois, um ex-sócio
das empresas que eu tinha, me convidou para participar da empresa dele, porque estavam precisando de uma orientação. E eu fui, combinei de ficar 5 anos com ele, fiquei de 2018 a 2023. Em meados de 2023, eu fui para o método CIS. O João não sabe que vai ser o João vai ao primeiro método CIS dele agora, né, João? Vou estrear. Vai agora, lá em Curitiba, vai estar conosco lá. Sim. Você vai ter a oportunidade de entender o que é que o Paulo Vieira, a Camila Vieira, a própria filha, a Júlia Vieira, fazem em relação ao método CIS. Você vai sair de lá outro homem, com outro pensamento, mas aqui tem a Daiane, que já fez, que é cisada, a gente fala que é cisada. Sim, né? é batizada, né? Já é batizada, já está na jornada. O deputado que já fez também e sabe, vai fazer de novo agora em Curitiba, vai estar conosco. E por que eu estou falando disso e estou honrando isso? Porque foi a partir de junho de 2023 que eu fui rebocado, e aqui a palavra rebocado, para quem é cisado, ó, você que não é cisado, é bom você entender que cisado é quem já passou pela primeira experiência de inteligência emocional. Você que está aí nos assistindo, entenda, inteligência emocional é o que comanda tudo que você faz na vida. A racionalidade, ela não te permite evoluir. Vá para o método CIS, vá aprender o que é inteligência emocional e depois não saia da jornada que você vai ter uma lucratividade milhões de vezes maior do que você tem com o dinheiro. Com certeza. Mas isso é para você de casa. Aqui entre nós, agora a gente já está todo mundo em família, né? Estamos todo mundo Verdade. no caminho. E então, seguindo essa linha de raciocínio, a pergunta do João era: conselheiro. Bom, eu sempre fui conselheiro desde 2020. Eu me preparei para ser conselheiro em 2008, mas nunca atuei. O ano passado, em janeiro do ano passado, eu decidi que eu ia trabalhar como conselheiro. Eu falei, eu vou atender. Já que Deus está me colocando de novo para eu vou curar a empresa. E eu entendi o seguinte, que para você curar a empresa, você tem que curar primeiro o CPF. Então, eu procurei dentro dos conselhos o que seria interessante eu fazer. E eu fui para o conselho consultivo. O que é o conselheiro consultivo? É aquele que vai para as empresas, um só, não tem uma assembleia, e ele vai orientar o proprietário, os sócios, ensinar o caminho que ele tem que seguir, o que pode, o que não pode, mas as decisões não são do conselheiro. As decisões, nesse caso, é sempre do proprietário, do dono da loja, tudo do dono da empresa, do dono da indústria, do dono da construtora, do dono do agro, que eu também estou no conselho de agro. E o que ele faz? Orienta, prepara. Uau. Diz se pode ou se não pode. Hoje mesmo de manhã, ontem de manhã já fiz um conselho para o agro. Hoje de manhã, mais um conselho de uma decisão importantíssima, de um nível muito alto de negócio, de uma empresa de navegantes, uma incorporadora e construtora, que uma simples palavra, deputado, assim como lá na Assembleia, uma simples palavra muda um decreto, muda tudo, aqui também o conselheiro, com uma simples palavra, ele pode transformar a vida da pessoa e não deixar que ela vai enveredar por um caminho errado, ou tomar uma decisão que não deve ser tomada. Então, o mentor é o que prepara. Você pode cuidar do sócio, você pode cuidar dos funcionários, você pode cuidar da diretoria, você pode cuidar da gerência. Então, você pode pegar desde o estratégico, que é onde que se cria, passar pelo tático e chegar também até o operacional, que abrange todas as áreas da empresa. Aqui pensando, falando em organograma, você olha de cima para baixo, né? Você fala, opa, o presidente está aqui, a parte de diretoria e gerência está mais abaixo, o conselho está acima dependendo do tamanho da empresa, e o operacional aqui embaixo. Eu não vejo assim. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. Eu entendo que um organograma ele tem que ser horizontal. Tanto o valor de quem está aqui embaixo no operacional
como quem está aqui em cima, na presidência, para mim eles têm o mesmo valor. É nesse sentido que eu trabalho muito forte, no sentido de levar esse conhecimento para dentro das empresas para que elas sejam transformadas. Caramba. Para que elas tenham uma forma diferente de viver, uma forma diferente de olhar as pessoas. Isso é muito interessante, né? Fundamental. Porque, assim, quando nós já começamos uma trajetória e olhamos para trás, tanta coisa que a gente fala, né? Nossa, mas se fosse hoje eu faria. Mas é claro, você não tem aquele conhecimento. Então, se você tem uma pessoa que pode te dar aquele atalho, né? Te colocar já, talvez trazer ali, em algumas palavras, 2, 3, 10 anos de experiência naquilo que você vai fazer, ou até mais, como é seu caso, né? Já tem uma ampla... 55 anos. Então, 55 anos de experiência. Imagina. Ali... Trajetória. Então, com certeza, é fundamental para a tomada de decisões, né? E para ajudar também, muitas vezes, a pessoa não sabe com quem se aconselhar e pode buscar ajuda de pessoas que têm algum tipo de conflito de interesse ali. Às vezes, pessoas que estão dentro da própria empresa, João. da própria... Né? No meu caso aqui, por exemplo, da cooperativa. Então, com certeza, deve ser uma experiência incrível, né? Imagino que sim. Né? Imagino que sim. Porque te traz lucidez. Aquilo que você não consegue enxergar. Eu falo que, para ter um exemplo prático disso, nós estamos aqui debaixo de um teto. Então, se você olhar para cima, você enxerga só o teto. O conselheiro, ele não enxerga o teto. É como se ele estivesse lá de fora olhando para dentro. Então, ele enxerga o teto de lá de fora aqui para dentro, consegue imaginar esse teto aqui, mas ele faz uma coisa também que é importante. Ele consegue ver o infinito. Então, o conselho é para levar você para o infinito. Para quê? Para que você deixe um legado. Porque você fala assim, quando Cristo veio para a Terra, o que ele fez? Ele veio para solucionar problema. Ele não veio aqui para discutir com um ou com o outro o que era política, viu, deputado? Ele não veio aqui tentar salvar a humanidade. Ele veio aqui para solucionar o problema da humanidade. E ele veio com esse intuito. E salvou. Ele salvou. Tanto que ele tirou todos os nossos pecados. Nós ficamos com a condição de pecador. Mas ele levou e ele te deu a oportunidade de você ir ao Pai através dele. Mas se você pensar que você vai ao Pai através dele, é que ele é o Pai. Então, é o caminho. Mas eu não quero fugir muito, porque eu sei que o tempo aqui é pouco. E eu quero fazer pergunta também. É isso aí, o bate-papo. Daiane e o João? Também. A primeira pergunta eu vou fazer para você. Uau, é sobre isso, deputado. Você não vai escapar de mim. Eu falei para a Daiane, fala para mim. O que te levou a fazer o método CIS? Aí já responde a minha pergunta também, deputado, que eu tenho curiosidade. Você ia fazer a mesma pergunta? Eu ia, já aproveita aí, já mata a nossa curiosidade. Borella, de todo o coração. Primeiro eu agradeci o João, a Daiane, e não te agradeci. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com você. Obrigado. Eu acredito em propósitos também. E você é um ser humano extraordinário. Pode ter certeza que você tem muitos propósitos dados por Deus para transformar muitas vidas, tá? Transformar vidas. Glória a Deus. Eu tive a satisfação e a alegria de conhecer a Daiane Massa. E a Daiane começou a fazer parte da minha vida, da vida da minha família. E ela começou a falar para mim dessa questão de inteligência emocional. Uau. Mas quando ela falava para mim, eu falava, não é para mim isso daí. Fazia sentido, né, deputado? Não faz sentido isso aí. Não é para mim. E eu sempre dava um jeito de correr do assunto. Até que ela foi com esse jeitinho dela, conversando comigo aos poucos. E deu certo que o Paulo Vieira vinha aqui para Maringá. Isso. Paulo Vieira, se falasse para mim naquela época do Paulo Vieira, eu não sabia quem era o Paulo Vieira. Mas eu fui. E ela e a Mércia organizaram uma entrevista, que eu tenho um programa na Band, que chama Conexão, todos os sábados. Certo. E elas organizaram uma entrevista para mim. E eu fui no encontro que teve lá de no... empresários. De empresários. Para empresários, Como é que é o nome o local de evento lá? Perto da Coca-Cola ali. Na saída ali, João.
Expor. Não, É, o não. expor. Bom, foi onde ele veio Onde ele veio fazer o evento para empresários. Isso. E deu certo, Paraná Borella? Não é, Não é não. o Paraná Expo lá? E deu certo que nós entramos no camarim, onde ele estava se preparando para o evento. E assim foi transformador, porque a Daiane, que falava de inteligência emocional para mim a todo momento, ela chegou perto do Paulo, ela ficou meio que sem reação, de tanto que ela... Achei que eu não ia conseguir. Foi De muito- tanto que ela tem uma admiração muito grande por sim. ele. E aí foi bacana que ela gravou vídeo, fez uma entrevista com ele, e depois eu fiz uma entrevista. E eu estava naquela expectativa, né? Como é que vai ser isso aqui? E sentado ali, começou o evento, que ele veio preparado para falar para os empresários, para as pessoas que ali estavam. E eu comecei a me conectar com o assunto, comecei a me conectar com muitas coisas do que ele falava. E daí depois, fazer um resumo também, depois disso veio a oportunidade de fazer o método CIS. Foi aberto lá em São Paulo, as vagas. Isso. E nesse dia foi o dia que eu te conheci. Verdade. Foi o dia que eu fui apresentado a você. Verdade, foi mesmo. E eu fiquei 10 anos na polícia militar. Por mais que eu seja novo, me considero uma pessoa nova, mas assim, tem aquelas pessoas que você se aproxima, que você chega perto, que ela é paz, ela é luz. Ela te traz uma serenidade. E foi assim o dia que eu te conheci. Olha, Eu conheci você parecia que eu já te conhecia. Então, foi amor à primeira vista. Porque eu tô te falando do fundo do meu coração. bacana, foi assim. Verdade. Eu gostei demais de você. E da mesma forma, tem aquelas pessoas que, quando você se aproxima, você fala: essa daqui eu não quero mais estar perto. Não é assim? Tem pessoas que têm uma energia tão carregada que repele, você, né? É verdade. você não quer estar perto. Então, foi assim que eu te conheci. E depois desse dia, veio a oportunidade de fazer o método CIS em São Paulo. E daí eu fui honrado através do João, da Fran, que é a esposa dele, junto com a Daiane. Eles nos honraram com o Black pra gente fazer em São Paulo. me lembro disso. E daí eu fiquei naquela, como eu vou sozinho, a Daiane acompanhou bem essa fase. Não vou sozinho, eu vou levar minha esposa. Olha só. Isso é E daí importantíssimo. começou a minha crença de escassez, né? Começou a escassez. Já pegou ali, né, deputado? Ah, mas qual o valor do Black? Ah, o valor é X. Mais passagem de avião, mais o lugar de ficar. Falei, meu Deus, isso é muito caro. E comecei a falar com o pessoal da Febracis, mas vocês não conseguem dar um desconto e tal? A moça me falou bem assim, olha, se eu fosse você, eu aproveitava a fechar logo, porque depois que esse lote aqui acabar, Vai virar. não vai ser esse valor mais, vai aumentar e não tem choro. Eu falei, quer saber de uma? Comprei. E daí, Borella, deu tudo certo. Foi eu, a Daiane, a minha esposa, a Fran, A Val. a Val, Faltou o nosso presidente. Não, ele foi também, né? É, mas ele não Ele pôde tinha abrir, outros tinha compromissos. tinha um Outra compromisso, agenda lá. é. Entendi. Mas foi algo assim transformador que quando finalizou eu fiquei com vergonha de mim. Eu olhava no espelho e falava, eu não acredito que eu fiquei com escassez de não querer querer desconto, porque isso aqui é muito caro. Isso aqui, comparado ao poder que tem na vida de um ser humano, é muito... É grátis. É de graça. Ô, É um deputado, valor é. insignificante. É de graça. É tão insignificante isso que você, às vezes, olha as pessoas, você olha a transformação do primeiro dia já. Verdade. Do primeiro dia, você vê transformação de pessoas. E ali você olha e fala assim, como que alguém tem coragem de não vir? Mas eu também entendo. Sim, é porque compreensível, enquanto legítimo. você não tem conhecimento, Conhecimento. enquanto a gente não leva esse conhecimento para as pessoas elas vão continuar na ignorância. Exato. E na Bíblia está. Por falta de conhecimento, o meu povo padece. Exato. E padece exatamente por falta de conhecimento. E aqui eu quero fazer um gancho. Porque você está muito trabalhando em cima de trazer aquela formação do Paulo para a inteligência emocional para o Paraná. Sim. E nós temos certeza absoluta que nós vamos trazer para o Paraná, para todas as escolas, e a gente vai contar com o teu trabalho, junto dos prefeitos, para trazer tudo isso que o Paulo desenvolveu de inteligência emocional para a criança. É um sonho. Que é o quê? Daqui 10 anos, 15 anos, nós vamos ter jovens preparados, Transformados. jovens que não têm mais aquela dificuldade que hoje o jovem que
hoje o jovem é abandonado. Me perdoem os pais, né? Eu sou avô também, eu vejo isso, que o jovem ele está abandonado, ele está descuidado, ele se sente abandonado estando dentro de casa na presença do pai, porque um está num canto com o telefone, outro está num canto com o outro, às vezes está conversando dentro de casa, a 10 metros de distância no telefone. Então, a gente vai trazer o quê? Trazer de novo a família. Trazer isso todo mundo para Deus. Trazer para quem? Para que todo mundo possa louvar o reino. Porque nós estamos aqui por isso. Nós não estamos aqui por outra razão. Então, aquilo que eu comecei lá, há 3 anos atrás, com o Paulo, e para mim foi uma alegria muito grande, porque você falou de chegar na frente do Paulo, às vezes treme, e realmente você entender quem ele é. A cultura que esse homem tem, o conhecimento que ele tem. Eu falo, eu não sei se ele sabe que eu falo isso para todo mundo, que ele é um enviado, né? Ele é um enviado, ele está preparando o caminho. A gente não vai fazer comparação, mas Sim. eu falo que o João Batista veio para preparar a vinda de Cristo. E eu acho que agora não é o João Batista, é o Paulo que veio preparar. Exato. E a gente vai formar exércitos para isso. Uau. E para isso que nós estamos trabalhando. Exato. E fazendo esse caminho para que ele volte, para que ele entenda que essa terra que Deus entregou para o homem, porque Deus é dono do universo. A terra não, a terra ele entregou para a humanidade. Ele falou, a terra é de vocês, cuide. Mas quando começa a acontecer o que está acontecendo, famílias desestruturadas, famílias que não têm conexão, vizinhos que não se conhecem, cara que mora porta a porta num apartamento e o cara não sabe nem o nome da pessoa, sobe no elevador com o telefone celular olhando para baixo, não sabe nem olhar para o rosto da pessoa, não fala nem um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Isso é triste e a gente tem que mudar. Então, esse trabalho, por isso que nós estamos aqui. Sem E com certeza, junto, nós vamos fazer esse trabalho. Então, partindo para aquilo que o João falou, conselho, você precisa de conselho. Todo ser humano na face da Terra precisa de um conselho. E hoje existem academias formadoras de conselheiros, e eu tive a graça, a satisfação de entrar numa, que é a PFCC, né, a Board Academy de São Paulo. Eu tenho que honrar eles aqui. E fui, o ano passado, agraciado e premiado, e com a ajuda de quem? A ajuda do deputado também, que também se envolveu, falou, não, é isso, é entender que o caminho é esse, entender que nós temos um propósito e que nós estamos aqui, todos, unidos por um propósito. Então, o assunto começa de um jeito, ele desvia para outro, mas faz todo mas sentido. a finalidade é uma só. É a gente o propósito saber é o que mesmo. nós temos o mesmo propósito, que nós temos o mesmo caminho, Missão. e que nós temos, Daiane, é isso, uma missão. A missão. E essa missão Ela que me linda. veio há 3 anos atrás. Agora, em junho, vai fazer 3 anos que eu entrei na missão. E a missão, e ele cobra. E ele cobra todo dia. Mas Borella, eu fico feliz da vida por ele cobrar, porque eu sei que enquanto ele está me cobrando, ele está comigo. Exatamente. Então, tenho certeza que eu não estou me desviando de nada e que peço todo dia para ele, só me mostra o caminho. Me traz sabedoria e humildade. E aqui não é sabedoria e humildade para ser um Salomão, não, que pediu sabedoria e humildade e ficou o homem mais rico da face da terra. Mas não é isso, não. É sabedoria e humildade para poder ser rico com pessoas, ser rico com a humanidade, ser rico com essas crianças que estão nascendo, ser rico de levar conhecimento. Porque com conhecimento, deputado, a coisa muda, a vida muda. Você na política, eu tenho certeza absoluta que quando as pessoas tiverem conhecimento e entender o propósito que você está lá, muda e muda. O jogo muda. Então, e você vai o quê? Você vai galgar mesas diferentes, você entrar em frequências diferentes. E cada vez mais você vai chegando perto da onde tem que chegar, que é o quê? A mesa do rei. E na mesa do rei se governa. E quem governa manda. Então, é isso que nós estamos aqui com essa finalidade. E o deputado recebe, né, deputado? Recebo. Você recebe essa profecia, né? Eu recebo. E a gente, lógico, eu falo assim, você recebe, eu já recebo por você, porque a gente precisa de pessoas boas. Para quem não conhece, eu trabalho com o deputado Adriano José, então, assim, é uma honra. E eu nunca me vi trabalhando na política, nunca imaginei isso. Porque a gente que, às vezes, tem a ignorância, né, João, assim, de não tá tão à frente, isso eu falo, eu vou trazer para mim. Eu não gostava, aquela coisa de, não gosto de política.
Mas quando o deputado Adriano José, para quem não conhece, ele é muito próximo da família Massa. Quem não sabe, gente, a Daiane é tia do governador do estado do Paraná e cunhada do Ratinho, apresentador, né? Então aí eu já né, conhecia o deputado ali através da família e um dia surgiu a oportunidade. Mas desde o primeiro dia, acho que eu nunca falei isso para você, deputado, eu me identifiquei muito com você. Eu enxerguei algo assim de essência, de alma, sabe, Borella? Sim. Eu falei, uau, eu acho que vale a pena arriscar esse desafio, que para mim seria, né? Que é uma missão também. E isso, que daí até então não tava entendendo. Aí quando eu comecei, porque aonde eu vou, Borella, não tem como. Onde eu vou, esse conhecimento a gente tem que jogar para o universo. Tem. Não é verdade? É muita riqueza, é muita escassez eu guardar para mim, né, Borella? Abra a sua boca. Exatamente. E ali, e por mais que o deputado mostrava uma resistência, mas tinha um coração ensinável, né? Tem um coração ensinável, uma humildade, né? Aquela coisa de eu não sei, eu tô aberto a aprender. E isso que fez sentido para mim estar na jornada com ele. E muito obrigada, gratidão pela oportunidade, deputado. Você sabe o quanto eu sou grata, porque através desse trabalho eu consigo chegar a muitas pessoas, né? Maravilha. Então eu sou muito grata a isso, porque eu consigo viver o meu propósito e a minha missão nessa jornada. Que bom. E só voltando um pouquinho, deputado, eu lembro do vídeo que você me mandou quando acabou o CIS, que você falou, Dani, eu tava querendo elaborar tudo isso, porque era 4 dias, né? Agora é 3, mas era 4 dias, para ver se eu não tava só deslumbrado. Você lembra desse vídeo? E aí agora eu tenho mais certeza, eu dormi, eu tô bem, que assim, eu vivi os 4 melhores dias da minha vida. Gente, então assim, a gente tá falando de CIS aqui, é porque se você não conhece, eu te convido a passar a seguir o Paulo Vieira, que é o que dá esse treinamento, né? O treinador, na verdade, o mentor do método CIS, que você vai entender com profundidade o que a gente está falando. E aí você disse, né, deputado, e agora eu sei que é isso que eu quero para minha vida. E a partir disso, né, isso me emociona muito, isso enche o meu coração, né, de alegria. A partir disso, Borella, ele começou a querer envolver as lideranças. E eu falei, uau, eu fui entendendo, eu falei, gente, é sobre isso, olha o que eu vim fazer aqui. Né? Eu vim fazer esse resgate, porque trazer inteligência emocional para as pessoas, João, você também, a gente está mais juntos, eu falo muito sobre isso, é realmente fazer com que a pessoa se liberta, porque ela fica escrava das suas emoções, né, Borella? Porque eu falo assim que a infância é uma terra que a gente pisa todos os dias. Né? Nosso inconsciente é o que governa. Então, muitas coisas que a gente faz, às vezes a gente nem entende por que faz. Né? E a inteligência emocional, ela faz isso. Ela faz você entrar e entender o porquê você age, mesmo não querendo, né? Que a gente fala que você não consegue controlar suas emoções e elas te governar. E a inteligência emocional, ela te faz o contrário. Você governa ela. Ela transforma daí. Ela transforma. Porque, e aí ela te liberta. Para mim, o método CIS... lá atrás, eu acho que um ano e meio, 2 anos atrás, perguntaram o que era o método CIS para mim. E eu entendi perfeitamente. O método CIS é vida. Por que eu falo que é vida? Porque ele traz a pessoa a viver aquilo que ela não estava vivendo. Exato. Por quê? Porque no método CIS você vai aprender uma coisa. Você vai entender que nós estamos aqui como humanos para fazer o quê? Amar, perdoar e liberar a vida para as pessoas. Você tem que ter inteligência emocional para saber que o perdão, o amor, a gratidão e a fé é tudo que o ser humano precisa para viver. Ele não precisa mais nada. Fantástico. Você fala, não precisa de dinheiro? Precisa. Até Jesus sabia. Sim. E ele tinha, o Jesus também tinha lá o seu financeiro. Sim. E todo mundo sabe quem era o financeiro. Sim. O que faz? Acaba sendo pressionado pelo dinheiro. Porque o dinheiro leva a isso, né? Exato. Leva a pressionar. Então, se desviou do caminho por isso, pelo dinheiro. Porque não dá para entender, mas eu faço uma conexão assim. A frequência da tua alma e a frequência do dinheiro na escrita hebraica, ele tem a mesma frequência. Exatamente igual. Uau. Então, se você somar as letras que se escreve o dinheiro e a letra que se escreve a alma, elas somadas dão 430. Então eu entendo por que a alma e o dinheiro estão sempre querendo ficar junto.
porque está na mesma frequência. E aqui, se a gente for entrar por esse caminho de saber o que é frequência, nós vamos ficar aqui... Nossa, aí a gente vai falar de vai física acabar aqui a exposição. Continua aqui até a próxima. E nós vamos estar aqui falando ainda como é que você faz para entrar numa frequência, sair de uma frequência mais baixa e para mais alta, para você saber o que é ecossistema. Por que você vive num ecossistema que às vezes você quer crescer, mas as pessoas te puxam para baixo? Sim. Porque elas não estão preparadas. Elas não estão na mesma frequência. E elas também não entendem que quando você sai, você já está achado, ele agora ficou exibido. Orgulhoso. Agora ele está orgulhoso. Não é. Está se achando. Porque o orgulho é que mata todo mundo. Então, você tem que sair cada vez mais baixo, cada vez mais para o chão, cada vez mais humilde. Com certeza. Porque a humildade é que vai elevar o homem. Não vai ser a altura, não vai ser o crescimento, não vai ser o orgulho, o ego. Nossa, que é um inimigo violento nosso, né? É verdade. O ego inflado. Deus também, ele não foi muito bonzinho com a gente, não, né? Dá o ego. Dá o ego. Pra quê? Mas é para testar, né? O ego é uma luta, né, constante. Diária, né? Isso. Então, também não vamos entrar aqui em neurociência, nem física quântica, nem vamos falar aqui de todas as energias que emana, que a gente sabe. De energia eu entendo. E de energia, nós estamos aqui no lugar Mas certo, você tem viu? uma coisa, você está trabalhando com energia limpa. Sim. Então, é dentro disso que nós temos que trabalhar. Claro. E que bom que você entende que é energia limpa. Sim. Que não é uma energia que vai destruir as pessoas, é uma energia Exato. que é própria da natureza. Verdade. Então, parabéns por isso. Obrigado. Por ter criado a Sinergia, por você ser o presidente e estar levando essa cooperativa do tamanho que ela é e aonde ela vai chegar, com certeza. E quando não tinha inteligência emocional, não funcionava. Agora com inteligência agora emocional, que vai, né? você não tem noção o que vai acontecer com você. Maravilha. Exatamente. Mas eu quero trazer uma experiência aqui, já uma experiência com inteligência emocional. Vocês falaram da resistência, né, agora há pouco. E quando me trouxeram essa proposta de trabalhar isso com as crianças aqui no stand, a gente está fazendo uma ação que está recebendo crianças de várias escolas e falando para eles sobre inteligência emocional. Eu fiquei na dúvida se teria engajamento por parte das crianças e eu tive vendo. Ontem nós recebemos aqui, deputado, inclusive é um ótimo case de sucesso, crianças do abrigo. E até o pessoal fez um esforço grandioso. A Polícia Militar do Estado do Paraná ofereceu um ônibus para trazer essas crianças para cá. Daquele abrigo que o pessoal fugiu um tempo atrás aqui ou não? Não, é de Sarandi, Resgatando Vidas, Isso, né? Isso. Projeto social. Isso, perfeito. E assim, são crianças já que carregam um certo sofrimento. Feridas ali, emocionais né? profundas. Tem muitas traumas, crenças, né, que Limitantes. Isso, com certeza. E eu fiquei na dúvida, eu falei, será que essa criançada, né? Sorvete, bexiga, bolo, tal, parque de diversão esperando eles lá, será que vão conseguir engajar essa criançada, né? Conseguir conversar com eles? E assim, a participação deles foi incrível e assim, participaram muito ativamente ali da dinâmica e saíram super felizes e eu fiquei impressionado, eu falei, nossa, faz total sentido. E muitas vezes, talvez é isso que... Aí a resistência, talvez, até de quem toma as decisões, né, de levar isso para escolas ou não, justamente, às vezes, até igual eu tive essa resistência também. Será que as crianças vão aderir? Então, com certeza, esse é um case que eu queria trazer, deputado, que seria um enorme sucesso levar isso para as escolas. E, com certeza, melhoraria muito, inclusive, a qualidade de vida. E a gente está falando justamente de vidas. E isso pode mudar a vida de uma criança dessa. Imagina, né? Isso diariamente ali na escola, sendo trabalhado. Né? Muda com certeza. Com certeza. Eu achei esse é o nosso sonho. Fiquei maravilhado. Você, desde de pegar uma criança já com 7 anos, né? Que já teve toda a formação da família ali... Aí, dali até os 12 anos, ela está entendendo o que é inteligência emocional, ela saber ter o controle das emoções, ela saber o que é bom, o que é ruim, o que foi feito com ela, o que foi falado para ela que não deveria ter falado, mas também não é culpa de quem falou, porque também as pessoas que falam são vítimas, não somos... Vítimas não é só de outras vítimas, né? Vítimas de outras vítimas. Então, isso tudo é o que
está dentro dessa preparação que vem, que o Paulo preparou, né, para as crianças e que o deputado está querendo trazer. E eu fiquei muito feliz de saber que o deputado, viu, Adriano, que você está trazendo isso, porque isso me alegra muito. E a gente não tem que trabalhar isso de forma sozinha. A gente tem que trabalhar isso em mutirão. A gente tem que engajar o Paraná exército inteiro. precisa crescer. E muitas pessoas aqui em Maringá, eu sei que tem a Mércia, tem também outras pessoas que estão interessadas, que é uma ação social, mas você tem que levar. O que nós vamos ter que trabalhar? Os políticos, que são quem tem o controle da cultura do município. E talvez, se tiver que fazer e levar inteligência emocional para eles também, agora a gente já tem um político que sabe muito bem o que é inteligência emocional e pode trabalhar esse campo com louvor. Sim. Com autoridade. Hoje você com autoridade. autoridade. Hoje você fala sobre o método CIS, a FEBRACIS, o que é e como é que deve ser trabalhado. Parabéns. Ô, Borelli, o que eu vejo muito, assim, falando de resistência, depois que a pessoa conhece, João, acontece muito algo assim, ó. Por que que eu fui ver? Porque agora eu não consigo desver. Nem existe essa palavra, né? Mas eu falo assim, uma vez que viu, uma vez que conheceu, o outro lado não tem... Aí a consciência começa a cobrar. Né, Borella? Cobra muito. Só que é óbvio, né? Porque a gente sempre fala assim, você já estava em sofrimento. Ah, mas agora tá muito difícil, porque agora eu sei, né, das consequências, agora... Fala assim, tá, mas agora você tá... eu nem diria num sofrimento, mas agora você está se libertando, né? Porque a inteligência emocional é isso, né, Borella? É fazer você se entender e aprender a lidar. Deixa eu deixar uma deixa aqui para quem vai fazer método CIS. Quando você faz método CIS a primeira vez, você consegue captar. Mas se você captar muito, se você prestar muita atenção, se você não se desviar de nada, anotar tudo e olhar, você vai pegar, vou exagerar, 5%. Meu Deus! 5% do que Ninguém faz uma vez só. Então, e você vai entender. Eu já estou, agora vai ser em 3 anos, é a minha 11ª edição. Uau! E quem faz a segunda vez? Já consegue captar quantos, mais ou menos? Só pra gente entender. Então, tá vendo? Eu acho que com 10 vezes eu estou aí nos 30, 35%. É sobre isso. E você vai entender justamente. O que realmente é o método CIS. O que é que o Paulo e a Camila e a filha, que foi treinada para isso, a Júlia, né? E a Júlia, e o que eles colocam. Então, é uma família abençoada, é uma família que veio com esse propósito, é uma família que realmente se transformou, porque o Paulo também tem uma história. É que eles vivem isso, né? Exato. E vivem, eles vivem. Mas eles sabem o propósito pelo qual eles vieram. E eu falo assim, que eles estão num patamar que é diferente do patamar das pessoas que pensam network, pensa em negociação, quando pensa no ecossistema, pensa em dinheiro. Mas a riqueza não é o dinheiro. Não é a riqueza. A riqueza é você transformar pessoas, é você ver o crescimento das pessoas, é você ver quando você consegue pegar uma família que ela está quebrantada, entende? Nossa, e você vai isso é riqueza. essa família transforma. Não tem dinheiro no mundo. Não tem preço. Tem valor, né? E eu falo assim, todo mundo é trilionário. Para mim é. Não é, João? Você não é trilionário? Sim. Com certeza, tem saúde. Minha família. Não. Exato. Você tem filho? Tem. Neto? Não, ainda não. Tem filho? Tem filho. Como chama tua filha? Maria Eduarda e Miguel. Miguel, que também sou eu. Miguel. Eu me chamo Miguel. Eu quero comprar seu filho. Quanto ele vale? Não tem valor. Como não tem valor? Não. Tem muito valor. Sim, mas não tem preço. Não tem preço, exato. Você não vende. Sim. Ninguém vai vender um filho. Ninguém vai vender um neto. Então eu falo que quando você tem um filho, você já vira bilionário. Porque milionário você faz com dinheiro. Quando você tem um neto, você fica trilionário. Eu já sou trilionário. Eu tenho neto. Tenho já 7 netos. Bacana. Então, é uma quantidade razoável. Tem neta de 22 anos. Tive a felicidade dela, que estava num caminho totalmente errado, fazer o método CIS comigo. Se transformou. Fantástico. Lendo a Bíblia, apresentando o Senhor para as pessoas. Então, só com um método CIS. Imagina a hora que ela fizer 2, 3. Então, muito bom. Então, esse é um caminho. Eu não sei se a gente estava aqui para falar de método CIS, mas já que veio o assunto, e eu sou apaixonado pela FEBRACIS, pelo caminho, eu
Eu não tenho uma Febracis, não sou franqueado da Febracis, mas eu sou um defensor. Por quê? Porque para mim foi transformador. Em 3 anos eu aprendi coisas que eu não tinha aprendido em 70. Uau. E aqui eu quero deixar uma deixa, que eu escrevi um livro que chama Renascer aos 70. Uau. Que legal, que bacana. E que vai ser lançado em breve, vai ser lançado. E eu vou trabalhar em cima desse livro com mentorias. E já puxando um outro caminho que é para quê? Para você trabalhar os bastidores da empresa. Que eu falo, quando você vê uma peça de teatro e você vê aquela coisa linda no palco, mas você não tem ideia, para chegar aqueles artistas no palco, fazer aquela apresentação linda, que você vai sair de lá maravilhoso, pensando assim, esse pessoal é feliz, mas quando eles descem de volta para o palco, pode acontecer coisas que você nem imagina, porque às vezes nem emocionalmente estão preparados. Claro. É sobre Então, se isso. você prepara todo mundo, e lá atrás existe a discussão, o treinamento, que para você fazer qualquer coisa na vida, você tem que se preparar e se preparar. Então, eu falo, um campeão não ganha uma corrida e não ganha um troféu no dia que ele vence. Ele ganha na preparação. Inteligência emocional é a mesma jornada, coisa. né? Sim. Você tem que entrar numa jornada para você começar e se preparando para virar um campeão de inteligência emocional. Falo que o Paulo, Camila, eles já são campeões de inteligência emocional. Fantástico. Eles recebem troféu em cada método CIS, em cada mulher experience que eles fazem. Na mentoria, eu além de estar no método CIS, eu estou na mentoria também, porque eu entendi que eu tenho que aprender. E também entrei numa outra jornada, porque eu falei, pera lá, mas se eu estou lendo a Bíblia, eu estou entendendo? A tradução está certa? O caminho é esse? Tem coisas que não são muito claras para mim. Uhum. E aí eu peguei um pastor de uma inteligência excomunal, aqui de Maringá, que vai vir para Maringá, né? A partir de julho ele vai morar aqui, chama Kleber Malaquias, e está me dando aula do quê? De Bíblia, de conhecimento de Bíblia. Ensinando como eu tenho que ler a Bíblia. Ensinando como é os princípios judaico-cristãos. Ensinando. Maravilha. Então, isso, só de aprender isso eu já entendi. Aí depois, quando ele me mostrou como é que eu tinha que ter o entendimento do Salmo 23, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Só para você entender, a gente lê assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso? Isso. Essa você tem que falar até olhando aqui, ó, pro pessoal, porque foi um grande aprendizado para mim, viu? Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. É Ele que não vai faltar para você. Ele vai estar sempre com você. Que bacana. E se você ler até o final, você vai entender. Porque até na hora da unção ali, Ele estava ali com a bondade e a misericórdia de mão dada para poder seguir o caminho. E foi assim que o rei Davi se tornou rei, foi ungido naquele dia para ser rei. E quem eram os inimigos? Os inimigos eram o próprio irmão, sendo ele um filho bastardo, botaram ele como escravo no campo. Caramba. Então, eu entendi completamente, deputado, o que é o Salmo 23. Agora, entendi ele e os outros. Será que os outros eu estou entendendo também o que está escrito? Me mostrou que a Bíblia vai de um capítulo para outro, do 2 para o 4, do 3 para o 6, os caminhos que vão sendo seguidos e por que Deus fez dessa forma. Então, esse entendimento que eu estou tendo hoje, e eu não vejo a hora de fazer uma nova mentoria, ele faz mentoria comigo particular, mas aonde ele está, que eu sei que ele vai estar, eu vou lá só para aprender mais alguma palavrinha. Que delícia. Que uma palavra que você aprende, você sai de lá transformado. Renovado. E eu estou nesse caminho. Fantástico. E na última vez que eu estive com ele estava fazendo uma apresentação, ele falou uma coisa interessante. Eu falei assim, pastor, Deus tem conselheiro? Ele olhou para mim, tem, e muitos. Os anjos, os arcanjos e os querubins e os serafins são os conselheiros. Então, nem Deus, que é dono da verdade, que é dono de tudo,
Ele sabe tudo, ele entende como faz, A importância. mas ele sabe da importância de um conselheiro. Será Bacana. possível ou não, de É por isso que as pessoas têm que entender. Sim, óbvio. E aqui eu estou puxando Deus. o gancho teu, João. Deus, né? Lá de baixo. Aham. O que é ser conselheiro? É isso. Até o mais poderoso do mundo tem conselheiro. E se as pessoas não acreditam, eu não posso fazer nada, porque eu estou aprendendo e entendendo. E eu sei que eu vou aprender muito e entender muito, e vai ter pessoas que vão falar: isso não é verdade, isso é mentira. E Mas tá tudo bem. cada um acredita naquilo que quiser. Sim. Mas eu, por exemplo, hoje não faço muitas coisas sem primeiro me aconselhar. Muito Uau. bom. E a minha conselheira é minha esposa. Uau. Ela está lá comigo. E todo o ecossistema que eu estou envolvido, aproveitando todo o conhecimento do Paulo e de todas aquelas pessoas que vivem comigo no Black Belt, que são empresários. Lá tem empresários de bilhões, empresário de milhões, e tem o Borella junto, aprendendo com eles todo dia, todo dia, todo dia. Porque a melhor coisa que existe na vida é o aprendizado. E você só aprende quando ensina. E eu aprendi isso há pouco tempo, que para mim aprender as coisas, eu tenho que ensinar, deputado. Se você não ensinar, se você não entender e não ensinar política para as pessoas, você não vai entender política. Você simplesmente vai ficar amarrado naquilo que está lá, em leis, em decretos, que são mudadas. São mudadas. Você muda a lei, muda decreto, altera. E aqui nesse país é principalmente, né? E cada um faz um entendimento como quer, e a gente não vai entrar nessa celeuma, porque isso aqui é uma coisa perigosíssima. Até porque pra nós. o diretor já tá igual um semáforo lá Ele já atrás, tá né? aqui, ó, sinalizando. Tá vermelho? Aqui, já. Tá na hora de encerrar? Gente, mas diz que a mesa rica é aquela que você só ouve, né? Então, hoje eu fui abastecida, viu, João? Com certeza. Porque normalmente eu sou a que falo tanto e hoje eu tô aqui, ó. Eu Ficaria aqui por mim, tocaria aqui, né? Exato, João? exatamente. Dá pra ficar aqui o resto da tarde aqui Que conversando. delícia, né? E podemos, inclusive, ficar, mas aqui o nosso Mas podcast... precisamos encerrar esse momento Já tem que encerrar. e porque continuar tem nos tempo. bastidores. Exato, com certeza. Que bacana. Gente, obrigado. Eu tenho certeza absoluta que até olhando para vocês, eu aprendi muito com a Dayana, no nosso encontro, na conversa, aprendi muito com você, João, só de uma conversa simples assim. Imagina. Entender aonde que você quer chegar, porque o entendimento não é só a palavra, é o olhar, é a fala, Verdade. é você ver como uma pessoa se comporta. E com você, Adriano, essa é especial para mim. Ô, deputado, agora só para finalizar, Te agradeço. eu tô sabendo aí que vai uma galera da sua liderança para o Método CIS, que vai acontecer agora 4, 5 e 6 de junho. E eu imagino o quanto que você tá, porque se você manda mensagem diariamente para mim, né, demonstrando o quanto você está feliz e grato por essa oportunidade, que olha aqui quem nos deu essa oportunidade. Então, muito obrigada, gratidão por ela, por esse Imagina. coração. É de coração. E, nossa, grandioso de amor que você tem. Pode ter certeza, né, que isso é a sua missão e que você vai transformar a vida de muitas pessoas e vai ter muitos testemunhos, assim, incríveis vindo por aí a partir de então, né, deputado? Eu tenho certeza Então, absoluta que vai gratidão, ser viu? assim, porque... Deus continue te abençoando grandemente. Amém. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair de lá transformadas. Não tenho Todas dúvida. transformadas. Com E que legal que é. São pessoas que convivem com o público, que convivem com o povo. Exato, que tá vai lá no poder, meio, né, e vai poder transbordar na vida das pessoas. Exato, isso que enche meu Fazer o coração de cálice alegria. Transbordar. Esse é o transbordo da unção, né? É sobre Você isso. receber uma unção e Transbordar na vida das É pessoas. isso aí. Que bom. Eu que agradeço por ter a oportunidade de poder levar esse pessoal para lá. Nossa, não tem. As Isso eu minhas faço de palavras coração. não vão se acabar nunca, né, deputado? O quanto a gente ficou honrado A gente com nem- isso. nem A gente nem. acreditava. O deputado, hoje eu dei mais, né, 2 notícias boas para ele. Ele falou assim. O olhinho dele brilha, né? Daiane, como assim? Eu falei, é sobre isso. Então, gente, muito obrigada. Eu falo que essa honra a gente tem que dar ao Paulo, que sim. abre essa condição para os black belts, de ter essa liberdade de poder levar. É claro que a gente também entra com a nossa parte, mas ele dá essa liberdade porque o que ele entende é que você tem que transformar as pessoas, você tem que enriquecer o teu ecossistema Exato. para aquilo que você aprendeu. Você não se perca, porque se as pessoas não estiverem transformadas,
elas vão te puxar. Eles vão te A gente vive isso diariamente, O né, ecossistema deputado? sempre vence. Ele vence. Vence. A gente sabe. Então é isso. Sem dúvida. Já finalizou, né? Tá finalizando. Infelizmente, deputado, a gente já está indo aí para as considerações finais. Mas eu ia dizer o Mas você seguinte. tem esse tempinho. Na sua fala, você foi muito feliz. É muito importante quando você diz que quando a pessoa se envolve nessa questão da inteligência emocional e especificamente o método CIS, ele salva, transforma vidas, restaura famílias, restaura empresas. Então, isso que a gente está fazendo, Isso aí. de repente, essas pessoas que hoje estão trabalhando comigo, o propósito de Deus na vida dessas pessoas, de repente, é para que elas nem trabalhem comigo. Mas nós temos certeza que essas pessoas, aquelas que se permitirem serem impactadas, transformadas, elas darão continuidade justamente nisso que a gente está falando aqui. Elas irão insistir, trabalhar para que possa transformar mais pessoas. É o legado, né? Porque é um legado, porque nós sabemos que na matéria inteligência emocional, nós somos um grãozinho de areia no deserto, porque existem muitas existências, Sim. faz parte do processo e nós Claro. estamos aqui para justamente trabalhar, fortalecer e poder transformar vidas, empresas e pessoas. E eu sou muito honrado Perfeitamente. e grato a Deus pela sua vida. Gratidão Obrigado. por tudo, viu? Também sou Saúde e honrado. paz. Muito obrigado. Sempre na Eu sua vida. recebo porque realmente vai ser um trabalho longo e o caminho está só começando. Exato. Está só começando. É o início. É o início. Por isso é renascer aos 70. Eu já estou com 73, já vou fazer 73, já 3 caminhados. Mas é renascer aos 70. E essa é a importância de você saber. Agora, eu entendo o que eu estou vivendo. Até os 70, eu apenas... Uau, né? Que humildade, né? Agora, Que aprendizado. agora é que eu estou vivendo. E essa parte é tão bom porque eu falo que Deus foi generoso comigo ainda. Porque Ele poderia ter me tomado tudo, porque não tinha inteligência emocional para ter controle. Mas ainda Ele me deixou alguma coisa e falou, mas isso é para você transbordar. Então eu uso esses meios para transbordar na vida das pessoas. Então, aonde eu posso, aonde eu consigo, aonde as pessoas querem. Tem pessoa que não quer também. Sim, Também tá você tudo não pode certo obrigar, também, mas né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas- Você tem que respeitar. Mas assim, tá tudo certo, mas como diz o Paulo, cada um tem a vida Vida que que merece. merece. Então Exatamente. também não vai reclamar, né, Borella? É isso aí, Maravilha, né, gente. João? Gente, mais uma vez, muito obrigado, Daiane. Imagina, Muito obrigada, obrigado, João. deputado. Muito obrigado, Borella. Vamos. Agradecemos você também que nos assistiu e até breve. Obrigada, gratidão. Obrigado, gente. Obrigado. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Gratidão. Tudo bom. Valeu. É isso aí. É isso. Ó.